Hoje nós estamos retornando, alguns voltando de férias, outros começando a sair agora no período de férias. Mas esse período do começo do ano é um tempo de planejamento, é um tempo onde nós paramos para pensar como será este ano. Olhamos para trás, já passamos por 2 anos pesados, difíceis, muitas outras tempestades, além de toda essa pandemia e tudo mais, vem chegando a cada um de nós desafios, tantas coisas que chegam até nós, e com tudo isso, alguns fantasmas lá do passado, coisas que a gente já tinha esquecido, começam a aparecer novamente, e então, algumas vezes, nós somos tentados a ficar abalados, a duvidarmos, a esquecer aquilo que já aconteceu de bom e só focar naquilo que está mais difícil que está acontecendo. E é interessante porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus nos chama a atenção. Deus sempre fez memoriais para com o seu povo, memoriais de tempos difíceis e memoriais também de tempos fáceis. Teofanias aconteceram e quando isso acontece, Deus se manifesta para alguém ou para o povo, ali também é marcado como um memorial. Altares eram levantados para naquele lugar ficar lembrado que Deus falou. Alguns ritos foram marcados para lembrar do tempo passado que foi difícil, que passou, e algumas marcas ficaram para lembrar da bênção do Senhor, daquilo que Deus fez, e uma delas é a salvação. Ficou marcado que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, como expressão da misericórdia, do amor, da bênção do Senhor, um memorial que nós temos, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo, isso aquece os nossos corações. E uma característica do povo de Deus é a perseverança. Uma característica do povo, dos eleitos do Senhor, é a capacidade de perseverar. Mas tempos difíceis chegam. E nessas circunstâncias, como eu tenho perseverado? E no planejamento, como essa perseverança tem me feito planejar? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 32 até o versículo de número 39. Hebreus, capítulo 10, nós leremos do versículo 32 até o versículo 37. A palavra do Senhor nos diz assim: Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A carta de Hebreus, ela pode ser dividida em 2 partes. Uma parte dogmática, que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 10, no versículo 18, e também uma parte prática, que vai a partir do capítulo 10, no versículo 19, até o 13 e 25. E depois de apresentar a superioridade de Cristo, de apresentar Ele como um sumo sacerdote, o autor de Hebreus, ele vai fazer importantes aplicações da fé do cristão. E é interessante porque nesse texto ele faz um apelo ao passado. Neste momento, a partir do versículo 32, ele vem falar daquilo que já se passou, daquilo que está acontecendo. Ele está lembrando que apesar das tragédias, apesar da perseguição, apesar do sofrimento, apesar de todas as intempéries da vida, o Senhor prometeu algo para os seus.
E é nessa promessa que o povo de Deus deve estar com os olhos fitos. Muitas vezes isso não acontece, então vem o desânimo, vem a falta de perseverança e vem tantas outras coisas. Mas a palavra do Senhor nos exorta a enfrentarmos esses fantasmas do passado, as dificuldades que vêm, que acontecem, gatilhos que disparam e aí então trazem à tona todas as circunstâncias que já foram passadas, que atravessamos. Eu queria pensar com os irmãos algumas coisas para enfrentar esses fantasmas do passado. Em primeiro lugar, persevere lembrando as conquistas sobre a perseverança. O povo de Deus sempre foi marcado pela perseverança. O chamado do Senhor para o seu povo, sempre Deus requis a perseverança. Quando nós olhamos para Abraão sendo chamado, Deus faz uma promessa: eu vou fazer de você uma grande nação, você terá uma grande descendência. Mas ele precisou perseverar, porque as respostas e tudo não aconteceu da forma como ele esperava. Quando nós olhamos para esse texto, a partir do versículo 32, nós vamos perceber o povo de Deus sendo chamado a atenção a perseverar num tempo extremamente difícil, onde provavelmente já estavam sendo levados para arenas, batalhando com animais, com gladiadores. O povo de Deus sendo chacoteado, sendo queimado por confessar a fé em Cristo, por não negociar valores. A um povo com medo, a um povo que já sofreu, que olha para trás e vê, ou olha para um passado curto e vê grandes coisas acontecendo, Deus vem falar assim: persevere. Persevere, porque quem chamou foi eu. Quem salvou você foi eu. E é por isso que memoriais são importantes. É muito importante o povo de Deus olhar para aquilo que já se passou, lembrar aquilo que Deus já fez, ter a esperança e a fé renovada naquilo que está por vir e continuar crendo no Senhor. Memoriais são importantes. A partir desse versículo, nós somos convidados a lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Tem um hino que eu gosto muito, ele fala: conte as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las toda de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quando passamos por momentos turbulentos, a tendência humana é olhar só aqui, olhar só o perto, olhar só o que está acontecendo ao redor. E muitas vezes nós não conseguimos olhar o todo. Isso não é exclusivo do nosso momento. Quando olhamos para o povo no deserto, tempos de aflições chegavam, ficavam desesperados, e muitas vezes a resposta óbvia que o povo dava era: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a nossa escravidão. E isso também não está alheio a nós hoje. Depararmos com tempos difíceis e começarmos a olhar para trás, esquecer de tudo aquilo que já está acontecendo, da promessa do Senhor, o nosso alvo, para onde nós estamos caminhando, porque ficamos com os olhos presos no momento aqui e esquecemos de entender e buscar compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembrar que o povo de Deus sempre foi marcado por perseguições e dificuldades. Lembrar que Jesus orou para que Deus nos abençoasse nisso mesmo. A oração sacerdotal de Jesus é sobre isso, sobre as dificuldades que o seu povo enfrentaria após ele ter subido aos céus e enquanto estivéssemos aqui esperando o seu retorno. Deus sabe de todas as coisas. O autor de Hebreus conhecia os ouvintes para quem ele escreveu isso. Perseverem, vocês estão sendo mortos, perseverem, vocês estão sendo perseguidos, perseverem, vocês estão sendo destruídos, vocês estão sendo colocados em exposição para a diversão de pagãos, perseverem. Tempos difíceis estamos passando, perseverem. É um chamado para o povo de Deus a perseverança. E aí, então nós somos convidados a olhar em quem nós vamos perseverar. Quando nós olhamos para Cristo, a humilhação que ele sofreu, todos os açoites que lhe couberam, todos os insultos que o fizeram, foi para a glória de Deus. Jesus demonstrou que é possível suportar tudo em amor, para que a vontade do Pai seja manifesta. Jesus mostrou ser possível atravessar. Jesus demonstrou que é possível nós buscarmos a vontade do Pai ao invés da nossa. E Jesus ora isso. Quando ele está totalmente
se sentindo sozinho, quando ele vê e sofre totalmente a parte humana de desespero perante a morte, a dor e o sofrimento, mas ele ainda assim faz a vontade do Pai, ele busca a vontade do Pai. E então, quando nós somos convidados a perseverar, nós não somos convidados a perseverar em nossa força, em nossa capacidade mental, intelectual, em nossa resiliência. Nós somos convidados a perseverar em Jesus Cristo, porque Ele sofreu aquilo que nós deveríamos ter sofrido. A pena foi posta sobre Ele. E algumas vezes nós reclamamos de coisas que, se Jesus estivesse ao nosso lado, Ele vai falar: filho, é isso a tua dor? Quer que eu te conte uma história? Quer que eu te mostre o que eu já sofri? Quer lembrar? Abra sua palavra. Vamos ler um pouquinho aqui, Nós somos convidados a perseverar em Jesus. Não é em nossa capacidade intelectual, em nossas forças. Nós somos convidados a perseverar em Jesus. Lembrar daquilo que Deus fez em Jesus. Da pena posta sobre Ele, da condenação, da ira de Deus, que foi posta sobre Ele. Pelo menos isso já deveria ser suficiente para pararmos a murmuração, para pararmos de reclamar de circunstâncias que chegam e então buscarmos agradar ao Senhor. No versículo 34, na segunda parte, ele vai falar assim, vamos ler do começo: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Queridos, muitas vezes nós ficamos com os olhos muito curtos, vendo somente o que está pertinho e esquecemos de olhar um pouco adiante. Quantas vezes esquecemos da salvação? Quantas vezes esquecemos que nós não caminhamos para este mundo, que nós não caminhamos para resolver problemas aqui, nós caminhamos para a eternidade. Jesus morreu e ressuscitou para nos levar para o céu. E quantas vezes a gente esquece desse céu? A gente busca a estabilidade. Eu até brinco com alguns que a gente é quase igual um elétron. A gente quer estabilizar, quer ficar bem. Mas na verdade nós não somos chamados para isso. Jesus não morreu para a gente ficar bem. Apesar de termos tempos bons e tempos difíceis, Jesus morreu para nos salvar e nos levar para o céu. E é para lá que nós caminhamos. E quando nós esquecemos para onde nós vamos, quando nós esquecemos esse propósito, então a perseverança fica um pouco mais difícil de acontecer. Porque não está no paraíso, não está no céu, está na circunstância. E aí vem o cansaço, e aí vem o desânimo. E aí nós somos chamados a atenção para o patrimônio durável, a salvação do Senhor. Mais para frente o autor vai falar sobre isso, sobre a volta de Cristo. Quantas vezes nós murmuramos, até mesmo com o Senhor, quando a gente vai lá no secreto e ora: Deus, nós esquecemos para onde nós estamos indo. Esquecemos que as aflições estarão dispostas a todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque é fácil se alegrar na alegria. É bem fácil, é bem tranquilo. Está tudo bem? Está tudo bem. Sorriso e tranquilidade. Mas e os tempos difíceis? Perseverança. Perseverança. Aqueles que são do Senhor perseveram. Aqueles que são do Senhor lembram as conquistas, não nossas, mas do Senhor, e perseveram. Nós somos convidados a enfrentar os fantasmas do passado e assim continuar perseverando e caminhando. Em segundo lugar, persevere com consciência daquilo que vai ser alcançado. No versículo 35, nós temos ali dois verbos: confiança e perseverança. Também qualidade do povo de Deus. Confiança e perseverança. Mas confiança em quê? Confiança em quê? Nós somos convidados a prestar atenção em que nós estamos confiando. Por que nós devemos perseverar? Esses são dois verbos que marcam a vida de um cristão, que marcam a vida do povo de Deus, que marcam a vida daqueles que são constrangidos pelo exemplo de Cristo. E constrangidos em Jesus, só nos cabe a confiança e a perseverança. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo
17, diz assim, sobre a perseverança dos santos. O que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito da intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus nele e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza da infalibilidade. A nossa confissão de fé nos lembra muita coisa, baseada na palavra do Senhor. E quando nós confessamos isso, nós confessamos ao Senhor que nós cremos nele. Nós acabamos de cantar um cântico que nós confiamos totalmente do Senhor. E aí quando chega alguma coisa, ou quando precisamos preparar e desenvolver o próximo ano, dá aquela travada. Senhor, será que eu dou conta? Como que vai ser? Será que vai dar certo? Não vai. E os meus filhos? Vou dar conta? Não vou. Os compromissos que eu assumi, vou dar conta? Não vou. E esses problemas, essas condições que acabam nos chegando, vão tirando o foco daquilo que deveria ser, da esperança, da confiança, da perseverança, porque aqueles que foram salvos pelo Senhor, Ele não perderá jamais. Aqueles que são chamados pelo Senhor não decaem desse estado de graça. E nós cantamos isso, nós confessamos isso em nossa confissão de fé, lembramos disso muitas vezes, e algumas vezes titubeamos. Então nós somos convidados a perseverar com a consciência daquilo que vai ser alcançado. O texto fala sobre a eternidade, sobre aquilo que não pode ser perdido, sobre o patrimônio superior e durável. É aqui que está a nossa perseverança, é aqui que está a nossa confiança. Quando nós lembramos do final, então faz sentido o meio que estamos passando. Nós somos convidados a lembrar disso. A perseverança vai depender de como eu lido com o final da minha vida, com o final na volta de Cristo. Como eu espero isso? Ou até isso já esqueci. A perseverança dos santos, ela depende da confiança no Senhor, senão logo ela acaba. Ela depende do sacrifício de Cristo, senão logo ela acaba. Mas se ela depende da graça, então ela persevera. Então o crente consegue lidar com as dificuldades, com as coisas que vão acontecendo, com as tragédias da vida, com tudo aquilo que tira o nosso chão, com aquilo que nós não compreendemos por que acontece, mas que só nos cabe confiar ao Senhor e perseverar. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Jesus Cristo, Ele virá e não tardará. Talvez não está de acordo com a nossa vontade, com o nosso tempo. Porque alguns dias, não sei se os irmãos já aconteceu isso com vocês, mas comigo já. Senhor, volta hoje. Está pesado esse dia. Volta hoje, eu quero ir para a glória. Volta hoje, Jesus. Aí um dia que está tudo bem, tudo feliz, eu não oro assim, não, Deus, está tudo bem. Se o Senhor quiser voltar, beleza, mas se não for hoje. Porque muitas vezes a nossa perseverança depende do nosso dia, do nosso momento. Mas a nossa perseverança deve depender de Jesus, da graça e da misericórdia do Senhor. Ele virá e não tardará, é uma promessa. É uma promessa do próprio Deus para nós. Se nós não perseveramos, nós estamos duvidando dessa promessa. Versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aqueles que são do Senhor são diferentes. Todavia, são diferentes. Se nós nos comportamos como iguais, temos que repensar algumas coisas em nossas vidas. Porque aqueles que não conhecem o Senhor, sim, ficam desesperados e desistem, desanimam e acabam com tudo. Mas os que são justos,
por causa do sacrifício de Cristo, esse consegue viver pela fé. Esse consegue perseverar, porque depende do Senhor e não da sua força. Depende totalmente do Senhor e não da sua força. Na parte B do versículo 38 diz assim: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui é uma parte que eu lembro quando Jesus foi batizado. Vocês lembram que a voz que veio do céu? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho que cumpre com a minha vontade. Esse é o meu filho que, mesmo sabendo toda a aflição e toda a perseguição, a chacota, tudo aquilo que vai ser colocado para ele até o momento de expirar, esse é meu filho amado, porque ele faz a minha vontade. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, porque a característica do povo de Deus é a perseverança em Jesus Cristo. E para enfrentar fantasmas do passado, dificuldades, em terceiro lugar, persevere, pois não fomos criados para desistir. Versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O versículo anterior fala que o justo viverá pela fé. E o versículo 39, ele continua falando a mesma coisa. Nós somos, entretanto, da fé. Nós não fomos criados para desistir. Nós somos criados para continuar marchando. Eu gosto muito de olhar para o povo no deserto, porque configura muito o povo de Deus. O povo da fé, ele tinha uma meta, chegar na terra prometida. Dificuldades chegavam. Reclamaram de água, de comida, dos inimigos ao redor. Tantas outras coisas aconteceram ali. Mas o remanescente fiel continuou. Depois de um longo tempo, o povo remanescente foi para a Babilônia. Sofreram, foram destruídos, perderam sua cidade, tudo de novo, construir quando volta e tudo mais. Aqueles que eram da fé não retrocederam, não negociaram valores e princípios, não desanimaram da fé, continuaram servindo e temendo ao Senhor. Nossas crianças cantam um corinho, que é um versículo bíblico, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E quando é novo de verdade, não é um recalchutado, não é trocar só uma partezinha para ficar um pouquinho melhor, porque a obra de Cristo é o todo, é o consertar a humanidade por um todo, é o todo, não é só um pouquinho, não, uma parte minha eu arrumou, mas uma parte aqui não precisa arrumar, porque eu não precisa arrumar tudo, é tudo ou é nada. Se for tudo, a gente persevera, se não é tudo, a gente desanima. Nós não somos dos que desistem, porque nós somos da fé. Se você percebeu ali, nós temos uma conjunção adversativa. Entretanto, isso denota a diferença. A diferença entre os que são da fé e os que não são. Os que, quando chegam todo mar de dificuldade e problema, desistem, desanimam, e aqueles que não. Aqueles que vão chorar, vão passar pela tribulação, vão sofrer, porque a gente sofre mesmo. Jesus também sofreu, Jesus chorou e tudo mais. Mas que persevera, continua crendo e dependendo do Senhor, confiando todas as coisas no Senhor. Tem uma frase, um texto de Calvino, que ele diz assim: todos os homens reconhecem que o mundo é governado pela providência divina. Mas quando daí surge uma lamentável confusão de coisas a perturbar a tranquilidade deles e os envolvem em dificuldades, poucos são os que conservam a sua mente inabalável, convicção dessa verdade. Ele escreveu isso há muito tempo atrás, mas nunca foi tão atual. Mas, entretanto, todavia, os que são da fé é diferente. Vamos atravessar as dificuldades orando, confiando, dependendo do Senhor. Talvez com choro, com lágrimas, mas dependendo e confiando na provisão do Senhor. Porque a esperança não está nas coisas
terrenas, nas condições boas desse planeta que nós moramos, mas está na providência do Senhor, na eternidade que Jesus promete, no retorno que Jesus prometeu, que a sua palavra confirma. Nós esperamos todas as coisas no Senhor. Nós vamos olhar para trás e perceber dificuldades, problemas, mas com certeza vamos perceber a boa mão do Senhor nos sustentando, nos amparando a todo o tempo. Estamos no começo do ano, alguns já estão desanimados, olhamos noticiários e é crise em cima de crise, problema em cima de problema e tudo mais, e aí a gente vai definhando. A palavra vem e fala assim: confia no Senhor. Confia no Senhor, porque esse ano é do Senhor. Se tivermos que passar dificuldades, estaremos com o Senhor. Se vai ser um ano abençoado, foi provisão do Senhor. Não depende de nós, depende do Senhor. Porque o povo de Deus espera e atravessa de forma diferente. Os justos vivem pela fé, ainda que em dificuldades, mas vivem pela fé. Eu quero finalizar lembrando os irmãos de um texto que está em Romanos 8, no versículo 35 ao versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa deveria ser a nossa esperança. Todos os dias, quando acordamos, abrimos os olhos e duvidamos do dia que vai se passar. Quando nós sentamos para planejar este ano e começamos a duvidar, quando olhamos para as circunstâncias que nos chegam, a calamidade que vem até nós, e começamos a titubear, porque tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para a tempestade, para o vento, para o mar balançando, para o barco chacoalhando, e deixamos de olhar para o Senhor. Vamos perseverar em Cristo, pela obra que Ele fez por amor a nós, pela misericórdia que se atende a nós. O nosso pecado sempre vai fazer duvidar do poder de Deus, duvidar do cuidado de Deus, duvidar da providência. E é por isso que nós somos convidados a olhar para o nosso coração e pedir perdão para o Senhor todas as vezes que duvidarmos, porque a palavra claramente nos ensina, nos exorta que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada para Deus é nada mesmo. Que possamos confiar, que possamos perseverar, que seja mais um ano para a glória de Deus, que possamos atravessar as dificuldades que nos chegam, confiando e dependendo exclusivamente do Senhor. Que possamos esperar todas as coisas em Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos primeiramente pedir perdão por todas as vezes que duvidamos do Senhor, por todas as vezes que confiamos em nós mesmos, por todas as vezes que olhamos para as circunstâncias ou duvidamos porque não está de acordo com a nossa força, ou então somos tentados a achar que nós é que resolvemos todas as coisas. Ó Deus, que possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, em nossa história, tudo aquilo que o Senhor já fez pela sua igreja, pelo seu povo, e possamos lembrar da sua provisão, os memoriais, os marcos que o Senhor fez, que o Senhor mandou o seu povo levantar para olharmos e lembrarmos daquilo que o Senhor fez, que possamos lembrar, ó Deus, da sua salvação, lembrarmos da promessa da vida eterna, do novo céu e da nova terra, dos céus, da eternidade para com o Senhor, e que possamos, ó Deus, deixar um pouco de lado tudo aquilo que aflige, que não leva para o paraíso, e que possamos depender mais do Senhor, que possamos olhar para a obra de Cristo todas as vezes que titubearmos, e lembrarmos do sofrimento do Teu Filho em nosso lugar,
que possamos confiar verdadeiramente no Senhor e perseverar, porque nós temos a certeza que aqueles que são seus não se perdem, mas o cansaço da vida, tribulações, doenças, enfermidades, problemas, acabam desfocando o nosso rumo. Que possamos lembrar disso a todo tempo, que possamos, ó Deus, planejar todas as coisas no Senhor, ter o ânimo reanimado no Senhor. Ó Deus, fala conosco, continua o Senhor nos usando como instrumento, que possamos testemunhar da sua misericórdia, do seu amor, perseverando, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Convidamos aos irmãos a mais uma vez ficarmos em pé e cantarmos o cântico Vem Derrama Paz.